a tela da primeira rodada do Campeonato Goiano 2026. Dia 10 de janeiro, sábado, Centro-Oeste e Aparecidense. Jataiense Craque. Atlético Goianiense e Anápolis. Abecate Vila Nova. No domingo, Goiás e Goiatuba, Anapolina e Inhumas. Primeira rodada. Você sabe o que eu lembro, Ney? Eu lembro quando eu era garoto ainda, 14 anos de idade, já interessado em futebol, a gente ouvia na cidade de Anápolis o Miguel Skeff, que era a grande equipe que tinha lá, né, no rádio esportivo. Miguel Skeff, Leopoldo Valente, comentarista competente, Carlos Cândido Braz Neto, Celso Campos, aquela turma boa, né? Helenir Martins, Vinícius Isaac, a gente ficava ligado nessa grande equipe cobrindo o campeonato goiano na época. Isso estou falando dos anos 80. E naquela época tinha o seguinte sentimento, Ney Ladeira, Danilo Dias e Diogo Schaer. Antes da bola rolar para o campeonato goiano, a gente já colocava o Goiás como grande favorito ao título. Esse era o sentimento de todo desportista, de todo torcedor, de todo mundo que acompanhava. Quer dizer, ganhar do Goiás era um negócio quase que impossível. E diante desta primeira rodada, eu já faço a pergunta: quem é o favorito em 2026 para levantar o título? Bola é sua, meu querido Danilo Dias. Paulo, eu vejo que as equipes do interior esse ano vão vir um pouco mais forte, como de fato já estão treinando desde o início de novembro, quando os times da capitais ainda estavam competindo dentro da Série B. Vai ficar entre os times da capital? Certamente por terem poderio financeiro maior, por buscarem jogadores em outras prateleiras. Certamente eles vão encontrar mais dificuldade, mas acaba que ainda pode sobrar para um time da capital, como esse ano novamente ficou aqui na capital com o time do Vila conseguindo o título. Eu vejo o Atlético sempre sendo uma força muito sonante, assim como o Vila Nova, que é o detentor do título, está mexendo e contratando bem. O Goiás, nunca podemos tirar os olhos de um time que é 28 vezes campeão, é o maior detentor de títulos do nosso estado. E eu vejo um Abecate vindo forte, um Anápolis também buscando o seu espaço novamente para brigar por um título, como esse ano chegou e bem na grande decisão, com o mesmo treinador, o Ângelo, que está lá. Uma Anapolina voltando, Centro-Oeste de Nerópolis buscando seu espaço dentro da elite. Vai ser um campeonato muito atraente, mas se tiver que escolher um desses times todos que eu citei, que pra mim é os que vão brigar lá em cima, eu citaria com o Vila Nova. Começaria com ele sendo o grande favorito, até porque é o atual campeão e vem mexendo bem no mercado. É o time que mais foi interventivo nesses primeiros dias pós-campeonato de mercado. Eu vejo que se os jogadores se encontrarem, Marquinhos Gabriel, Marco Antônio, Maranhão, o próprio Janderson, Della Torre, o Ayrton no gol, se esses jogadores entregarem e se entenderem dentro de campo, eu vejo o Vila sendo um dos grandes favoritos ao título novamente. Vila Nova, o favorito ao título para Danilo Dias, o comentarista alto astral do Brasil. Com a Link Telecom, você navega, joga online, maratona as suas séries e ainda garante benefícios exclusivos. Link Telecom. Fricó, a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vai deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Fricó, receita de deliciosos momentos. Lages Santa Inês, as melhores lajes do Brasil. Faça o seu orçamento no 3246-7200. E não se esqueça, as lajes não são iguais. Se você busca as melhores marcas e ferramentas pelo melhor preço do Brasil, aproveite a promoção de ferramentas da Casa do Marceneiro. Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. Ney Ladeira. Aquele tempo, né? Lembra daquele tempo, né, Ney? Tempo que a gente ficava no radinho de pilha, antigamente era rádio AM, né? Antes de começar o campeonato, a gente já colocava o Goiás praticamente como campeão, né? O grande desafio era vencer o Goiás. Diante da primeira rodada, o campeonato de 2026 tem um favorito para você, Ney Ladeira? Olha, Paulo, é claro que se a gente for analisar, pelo menos nesse início, né, em relação à formação de elenco, eu também, como disse o Danilo, eu também gosto mais até o momento do Vila, né?
mas a gente sabe que as coisas vão mudar, né? E parece que nesse início, né, principalmente o Goiás, ele, devido à apresentação do seu diretor de futebol e também do treinador, vai levar um pouquinho mais de tempo para formar melhor aí o seu elenco. Mas o interessante é que eu assim, não estou sentindo muita firmeza, né, em relação às equipes do interior. Eu sempre torço muito para que sempre apareçam, né, umas 3 equipes, pelo menos, aí, brigando, né, com as 3 da capital para a conquista do título, né? Mas eu não estou vendo, né? O Anápolis também, muita mudança, né? Voltou agora o Ângelo Luiz, que foi demitido nesse ano 2025. A Napolina é uma dúvida danada, né? O treinador é o Flávio Tanajura. Também, até agora, muitos jogadores desconhecidos, jogadores de segunda divisão, lá do Nordeste. Eu não estou gostando também dessa formação da Napolina. O Goiatuba até agora não apresentou muita coisa, próprio Inhumas, né, Centro-Oeste, enfim. Eu vejo assim, o Vila Nova assim, saindo um pouco melhor, principalmente com esse meio campo, se der certo, né? Com o Maranhão, o Marco Antônio, e tem também o Marquinhos Gabriel, né? Que a gente sabe que é um jogador já veterano, não sabe se vai dar conta do recado, mas tecnicamente é bom jogador. Então, para não falar que eu não coloquei ninguém, vou também ficar com o Vila Nova. Bem, é a aposta do Ney Ladeira, também porque o Danilo Dias acredita que o Vila sai como favorito neste campeonato. Isso não significa que o time vai ser campeão ou bicampeão, é apenas um favoritismo que é dado teórico, né? Naturalmente é teórico, porque a bola não rolou ainda. Diogo Schayer. Meu querido Diogo, a Eurodiesel está com você, produtor rural. Da plantação à colheita. O seu parceiro no agro, especialista em injeção a diesel. 3576-3646. Precisou de peças para o seu carro nacional ou importado? GT Autopeças, a líder de Goiás. 4 lojas na Grande Goiânia. Peça pelo telefone 3265-3333. GT Autopeças, amiga do futebol, amiga da qualidade. E precisando de uniformes para sua empresa? Visite o Instagram @eloforteuniformes. Enviamos para todos os estados. Solicite o seu orçamento pelo WhatsApp 629-8165-0131. 629-8165-0131 no Instagram @eloforteuniformes. Quem é o favorito ao título de campeão goiano 2026 antes da bola rolar, meu querido Diogo Schayer? Paulo, então, hoje tá muito bom de comentar aqui, porque, né, apesar de eu já ter achado que o Danilo Dias e o Ney são espetaculares comentaristas, né, são comentaristas aí que antes de eu vir pra rádio, eu ouvia eles sempre, aprendi muito com eles. Claro que no debate que às vezes a gente discorda um do outro, normal, né, mas hoje tudo que os dois estão falando... Não precisa nem, acho que não precisa nem de eu comentar. Hoje, todos os comentários do Danilo e do Ney é exatamente o que eu penso. Eu também, eu coloco hoje o seguinte, né? Eu concordo com o Danilo e com o Ney nesse comentário, só que eu faço só um adendo, até pra mim não prolongar muito. Eu faço um adendo. Eu acho que o Goiás e o Vila estão à frente, até porque o Atlético ainda nem tem um time direito. O Atlético não contratou quase ninguém, né? Então eu acho que o Goiás e o Vila estão à frente. Eu acho que o Vila é sim o favorito, só que se essas apostas derem certo, porque o Vila Nova, ele contratou bem, no meu ponto de ver, o seguinte, ele fez boas apostas, não é aquelas apostas que ninguém conhece, né, que pode dar certo ou não. Só que pra mim o Marquinhos Gabriel é sim uma aposta. Ele foi bom jogador há 10 anos atrás, tem 10 anos que ele tá pingando de time e ninguém quer ele. Entendeu? Ninguém quer, passou pelo Goiás, ele é outro Marlone pra mim. Só que como ele já provou que é craque, ele pode muito bem recuperar esse futebol, até porque no Avaí ano passado ele já voltou a recuperar. Ele vinha há muitos anos numa decadência e ano passado ele voltou a recuperar. Então se esse ano ele continuar essa recuperação,
Beleza, o De La Torre também, pra mim, é um grande atacante. É isso, mas o Marquinhos não Só é esse que- craque Não, é. que todo mundo tá Não, falando mas- também. Não, mas eu tô falando craque pra nossa realidade aqui, né, Paulo? Nós tá falando aqui de Goiás, Vila Atlética, Becate, nós tá falando desses times, né? Aham. Então, assim, pra esses times aqui, ele é craque. Se o Marquinhos Gabriel der certo, é o De La Torre também pra mim. O De La Torre também pra mim é outra aposta. Porque o De La Torre também, eu acho um grande atacante. Foi uma grande contratação. Só que ano passado foi reserva ano passado foi reserva do Curitiba. Então não é um cara que marcou 15, 20 gols no ano. Mas se esses jogadores jogarem no Vila, aí você pode ter certeza que o Vila é sim o favorito. É sim o favorito. O favorito, assim, né? E começa o campeonato como favorito. Se essas apostas não derem certo, aí eu já acho que o Goiás e o Vila, eu acho até que o Goiás até fica um pouquinho na frente. Porque o Goiás já tem uma base, apesar que tem uma base, né, mais forte. E o Goiás, querendo ou não, né, terminou na frente desses times ano passado com essa base e tá contratando jogadores pontuais, né? Vamos pegar aí os jogadores do Goiás, são jogadores que a gente sabe que vai reforçar. Mas pra mim também, quem começa melhor, né, fazendo só esse adendo aí, se, né, não der tão errado essas contratações, pra mim também é o Vila Nova. Também é o Vila. Agora, eu me lembro bem que é uma pergunta recorrente. A gente quer saber sempre quando é que poderemos ver o verdadeiro favoritismo dentro de campo. Então a resposta vinha nos anos passados da seguinte maneira: olha, depois da 5ª rodada a gente vai saber quem é quem. Só que esse campeonato é um tiro curto, Danilo. Não dá para esperar a 5ª rodada para saber quem é quem. É um campeonato de tiro curto. Na opinião de vocês, em que rodada nós saberemos quem realmente sai na frente, em quem o torcedor realmente vai poder confiar? Atlético, Vila Nova ou Goiás? Na primeira, na segunda, no máximo na 3ª rodada, porque o campeonato é de tiro curto, Danilo. Paulo, os times do interior já estão treinando há algum tempo, então certamente eles vão aguentar uma carga maior nos jogos iniciais. Isso é normal, é natural. Os times da Série B tiveram obrigatoriamente que dar 30 dias de férias para os seus atletas, que só vão retornar agora no pós-natal. Então eles vão ter um tempo menor do que os times do interior. A qualidade técnica, ela sobressai em alguns momentos? Fato, claro. Só que a parte física, de força, de chegada, de aguentar um ritmo de 70, 75 minutos de um jogo de alta intensidade, os times do interior vão igualar muitos jogos nesse início de campeonato. Fato. Mas a partir da 4ª rodada, onde nós estamos falando já no final do mês 1, eu vejo que os times da capital já vão conseguir encontrar uma não melhor forma, mas uma forma que dê para competir de igual para igual com esses times que estão melhor fisicamente, e aí sobressairá a qualidade técnica de um Marquinhos Gabriel, de um Janderson, de um De La Torre, de um Lourenço, de um Kevin Ramírez, e aí por isso que esses jogadores merecem ganhar mais. Não estou dizendo que nos primeiros jogos eles vão estar sumidos, vão estar sentindo mais do que se tivessem com uma carga maior de treino. Então eu quero acreditar que no final de janeiro, na 4ª rodada em diante, os clubes da capital terão a melhor performance diante dos times do interior. É bom a gente lembrar que é um campeonato de tiro curto, né, Ney? Quer dizer, chegar na 4ª, 5ª rodada, nós já estamos numa reta assim quase que... Metade do campeonato, Metade do campeonato, né? E tem um problema sério, né? O Danilo jogou futebol, o Diogo também sabe, você também, pela experiência, Paulo, que início de temporada é complicadíssimo para jogadores, principalmente em relação a contusões. Muitos jogadores acabam se contundindo pelo excesso, né, de repente, uma carga para iniciar a preparação física, ela é muito forte, e como é um campeonato curto, esses jogadores já têm que começar a ter um desempenho já desde o início. Então, obviamente, você tem que ter uma preparação muito especial nessa competição, nesse campeonato, principalmente com essa competição que ela é muito curta, né? Então, a gente tem que também levar isso em consideração. Será que Goiás perde, de repente, aí? Não estou sendo otimista, não estou querendo que aconteça, não, mas de repente perde um jogador importante, né, do elenco, o Vila, o próprio Atlético. Então tem que tomar muito cuidado sobre isso aí, esse início de competição. Mas eu acredito que, como deu uma encurtada, acho que na 3ª rodada os times já têm que mostrar alguma coisa.
E Diogo? Ah, Paulo, eu acho isso muito complexo. Vou te dar 2 exemplos aqui. Quem não lembra daquele campeonato goiano do Goiás com Maurício Barbieri, que ele tinha lá invicto, até a final, invicto. Goiás primeiro lugar na classificação, chegou na final invicto e perdeu logo na final. Ano passado o Vila Nova perdeu de 2-0 pro Anápolis. Todo mundo já estava comemorando o título do Anápolis, os caras fazendo festa. E o Anápolis, o Vila foi e virou no segundo jogo. Então eu acho que o Campeonato Goiano, como ele a fase final é mata-mata, eu acho que ele se resolve mesmo na parte do mata-mata ali, quem tá com o psicológico melhor, sabe? Então, assim, eu acho que não tem uma rodada específica. Eu acho que às vezes, por exemplo, às vezes a gente tem um time que tá muito bem, né, durante o campeonato todo, e chega na fase final ali, cai o rendimento. Tem time que já tá com rendimento pior durante a fase de classificação, e quando chega no mata-mata, cresce. Então, assim, eu acho muito difícil. A minha opinião é essa, né?